Nós estamos de volta com o programa Sala de Opinião, ainda com a professora Viviane Marques, fonoaudióloga, que veio do Rio para estar administrando cursos aqui em Porto Velho. Nós estávamos falando sobre a atuação do fonoaudiólogo com as bandagens e uma das coisas que a senhora comentou foi a importância do conhecimento anatômico para que a aplicação seja correta. E a senhora também deu o curso de anatomia palpatória, né? Ontem, durante o dia, nós tivemos aqui na finca o curso de anatomia palpatória. Queria que a senhora explicasse um pouquinho o que foi o curso e a importância da anatomia palpatória, não só para o fonoaudiólogo, mas também para todas as partes, né, da bandagem, né? Para toda a aplicação da bandagem. A anatomia palpatória é uma técnica que ela consiste no uso do tato, literalmente, para nós acharmos os músculos. Porque uma coisa é você saber a anatomia de livro, a anatomia que a gente trabalha já há muitos anos, né, que são com os cadáveres no anatômico. Uma coisa é você entender da anatomia dos bonecos. Outra coisa é você saber fazer a palpação correta dos músculos nos diferentes indivíduos, porque as pessoas têm as suas particularidades. Além de nós termos uma gama grande de variações anatômicas, nós temos particularidades anatômicas. Então a gente precisa sempre orientar as pessoas a identificar os pontos fixos, pontos que não se modificam anatomicamente. Então a gente utilizar os acidentes ósseos são uma boa referência para a gente poder identificar o músculo. E aí quando a gente identifica onde está o músculo, a gente vai analisar onde é o ponto de inserção fixo, onde é o ponto de inserção móvel, para ele saber sempre o quê? Para onde o músculo vai fazer a sua contração, como é que é o direcionamento da fibra muscular, o movimento. A anatomia palpatória, ela além de ser essencial para nós identificarmos os músculos, né, nos indivíduos, ela é essencial para nós percebermos as assimetrias. Nós temos muitas assimetrias e muitas assimetrias levam a distúrbios aos quais nós tratamos. Então, perceber as assimetrias musculares é essencial. Então, nós vemos muitas vezes em algumas pessoas um lado que é mais hiperfuncionante do que o outro lado, que você tem maior contratura e, inclusive, você tem uma diminuição muscular de um lado para o outro e que isso precisa ser equilibrado para que as funções, né, tanto de deglutição, de mastigação, de fonação, de fala, sejam melhores realizadas. A senhora falou que existem algumas patologias que você apresenta, que até o fonoaudiólogo trata, que são em virtude dessa descompensação de força muscular, né? A senhora tem um exemplo, assim, fácil, assim, pra gente falar pro pessoal de casa? Olha, observa porque pode ser que você precise de uma fono. Um exemplo muito comum são os distúrbios temporomandibulares, não é? Então, o que é o distúrbio temporomandibular para quem está em casa? Não é? Nós temos aqui uma articulação, que é a articulação temporomandibular. Então, é a articulação que permite o quê? Essa movimentação da mandíbula, que é essencial para a mastigação. Certo? E muitas pessoas, muitos indivíduos tratam cefaleia anos a fio, tratam a dor de cabeça ou enxaquecas e, na verdade, o que elas têm é um distúrbio de mastigação, que custa, às vezes, a ser identificado pelos profissionais e ser encaminhado para o fonoaudiólogo para tratamento adequado. Olha só que legal. Então, por que isso gera tanta dor de cabeça? Essa nossa musculatura aqui, né, de mastigação, ela é inervada por um nervo, que a gente chama de nervo trigêmeo, e esse nervo, ele dá toda a sensibilidade de face, dá a sensibilidade de gengiva, dos 2 terços anteriores de língua, dentro da cabeça, nerva dura mater, a conjuntivo branco do olho, não é? Os músculos de mastigação, a articulação. Então, esses distúrbios fazem o quê? Com que sensitivamente a pessoa tenha dores bem significativas, lacinantes, né? Que algumas pessoas ficam realmente com alterações muito significativas até de convívio e de trabalho, né? E quando é que eles chegam pra gente? Quando eles já não estão conseguindo mais abrir a boca,
quando a gente já tem uma abertura bucal muito restrita, quando você já teve um desgaste dessa articulação excessivo. Aí que vai ser identificado que aquela dor de cabeça toda que se perpetuou por anos é um distúrbio temporomandibular. Então a gente precisa que os profissionais deem uma ampliada na sua análise e nos encaminhamentos para os profissionais que estão aptos a realmente tratar isso, para que a gente possa intervir o quanto antes. Porque quando uma pessoa já chega com uma limitação de abertura bucal, ela já está com um grau mais complicado para ser tratado. E isso a gente consegue perceber algumas pessoas, né? Principalmente no curso ontem a gente viu até no meio de alguns alunos, não é? A gente foi fazendo a medida desse músculo aqui, que nós chamamos de masseter, e a gente percebeu várias assimetrias em sala de aula. Nós percebemos o quê? As pessoas abrindo a boca, apresentando estalos, ou crepitação, né? Ruídos. Uma articulação não foi feita para fazer ruído. Se você está tendo estalo, se você está tendo um desvio da mandíbula quando você abre a boca e fecha, é porque precisa ser avaliado, precisa ser checado, não é? E o quanto mais precoce, melhor, porque vai evitar problemas futuros. Então, uma adequação da musculatura, uma adequação funcional dos músculos nessa pessoa que já começou com essa assimetria no início, é bem melhor do que uma que já tem um processo de tensão significativo de um lado, que descompensa. E se você for ver o que a gente estava observando ontem, porque a gente tem que aprender a olhar o indivíduo como um todo. A relação crânio-mandíbula, ela interfere na tua postura cervical, ela interfere na posição de ombro. Então, o que a gente percebeu muitas vezes ontem foi, a gente tinha uma pessoa muito tensa de um lado, em que ela tinha um ombro excessivamente contraído, com uma contratura de trapézio. Aí você vinha nesse músculo aqui, que eu ensinei para anatomia palpatória, a posicionar, que ele veio na nossa mão, a gente via ele bem tenso. E aí, o que a gente observa? Quando a gente faz a mobilidade laríngea, a gente sentia aquele, eu falo crack, né? A pessoa tá crocante, ninguém é para ser crocante, né? Eu sempre fico brincando com isso com os alunos. Mas, na verdade, a gente percebe ruído mesmo e uma rigidez, uma dificuldade de mobilização. Então, algumas pessoas elas vão ter um distúrbio vocal, né? Uma limitação da sua emissão vocal, porque elas estão travadas aqui em cima. Quando a gente tem isso aqui, a gente trava não somente, né, a mandíbula, a gente trava a musculatura de pescoço. Então, a gente tem que aprender a olhar o indivíduo, principalmente a anatomia, como um todo. Porque você vai observar que, inclusive, na postura, isso influencia, não é? Então, se você posiciona os teus pés no chão, você engole melhor. Quando a gente ergue, eu fiz essa prática ontem com os alunos e falei, agora vamos fazer uma deglutição, né? Vamos engolir. Só de sustentar a perna dessa forma, todos perceberam que eles tiveram que aumentar a força para conseguir engolir e outros não. Por quê? Porque isso é um corpo, isso é um indivíduo. Então, se você tem assimetrias musculares, essas assimetrias vão sim interferir na qualidade de vida do indivíduo, na qualidade de alimentação, de comunicação e vão acabar fazendo reflexos cervicais. As pessoas têm muitas alterações cervicais e de postura em função disso. Então, por isso que a anatomia palpatória ela é tão importante. Analisar muscularmente o outro é tão importante e perceber que nós somos um sistema, nós somos um indivíduo. A gente não é só uma cabeça e pescoço. A gente tem que olhar o todo. Nós somos uma grande engrenagem, né? Você já parou para pensar que a sua dor de cabeça pode ser tratada com fono? Fica a dica, né, da professora Viviane. Hoje a gente vê dentro da finca uma demanda grande dentro da clínica de fonoaudiologia de algumas patologias. E uma delas, a senhora até comentou no primeiro bloco, que é a paralisia facial. A paralisia facial é tão importante eu entender de anatomia palpatória quanto de bandagem. E eu consigo trabalhar com o paciente e eu tenho uma melhora maior? Sim, com certeza.
A paralisia facial é algo muito comum. Nós fonoaudiólogos, somos os especialistas em motricidade orofacial, por isso que nos compete trabalhar isso. A paralisia facial, ela sempre afeta, né, conjugada à comunicação e muitas vezes a deglutição também, a alimentação, né? Então, o que a gente percebe na paralisia facial? A gente tem vários casos de paralisia facial por N motivos. Algumas pessoas, por estresse mesmo, fazem uma paralisia facial, outras fazem porque o sistema imunológico está muito baixo, por exemplo, uma herpes zoster, não é? Algumas patologias, algumas de etiologia, a origem é neurológica, não é? Então, independente de qual seja, a paralisia facial, ela faz uma paralisia, quando é periférica, de toda uma metade do rosto. Se for um AVC, por exemplo, um acidente vascular, que o paciente tem um derrame, né? Ele faz só esse quadrante paralisado. Então, aí a gente fala que é de origem central, que é do sistema nervoso. Mas o que a gente percebe? Um lado fica paralisado e o outro lado é o lado bom. Vou parar a senhora um pouquinho, a gente precisa ir para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre paralisia facial.